Olá pessoal, é um prazer estar aqui com vocês hoje para falar um pouquinho sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Hoje é a minha primeira aula que eu vou dar aqui na plataforma EducaPsi e queria me apresentar um pouquinho antes da gente iniciar, né? Meu nome é Flávio Henrique Barros de Simone, eu sou médico psiquiatra da infância e adolescência. A minha formação como médico foi pela Faculdade Estadual de Medicina de São José do Rio Preto, a FAMERP. A psiquiatria, a residência de psiquiatria eu fiz no Instituto Bairral de Itapira, no estado de São Paulo, e a parte da residência de psiquiatria da infância e adolescência na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, na USP. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Um tema tão importante, com tantas repercussões na vida da criança e do adolescente, né? Que apresentam esse quadro de déficit de atenção e hiperatividade. Muitas vezes esse tema ele é bastante rodeado de falta de conhecimento, né? Alguns preconceitos, alguns mitos sobre o TDAH, né? Que a gente vai poder falar um pouquinho durante essas explanações. Bem, o TDAH não é algo de hoje, né? Assim, muitas pessoas têm falado, o TDAH é modismo, é algo que tem havido um excesso de diagnósticos, tudo é TDAH, né? E é importante a gente quebrar um pouquinho esse mito, né? Porque trata-se de um tema muito bem estudado, muito bem conhecido da psiquiatria, e a gente consegue ver muito bem a expressão clínica desses sintomas em crianças, adolescentes, adultos, né, até na terceira idade. E hoje o nosso enfoque vai ser mais na infância e adolescência, mas futuramente faremos também uma aula sobre o TDAH no adulto, né? Bem, mas falando um pouco sobre o histórico do TDAH, né? Diferente de doenças como a esquizofrenia, a depressão, o transtorno bipolar, que existem relatos muito antigos, né, na medicina, o TDAH ele é um tema um pouco mais recente, entre aspas, né? Mas a gente já consegue ver algumas questões relacionadas ao diagnóstico, né, até uma busca pelo conhecimento desse transtorno, já em 1809, né, por volta de 1845 aí, por meio do psiquiatra alemão Heinrich Hoffmann, né, que ele cunhou o termo insanidade impulsiva ou inibição defectiva. Um termo que claramente não descreve bem esse transtorno, né, mas que já mostra alguns esforços em tentar descrever esse comportamento hiperativo e impulsivo de algumas crianças, né? Observando. Aqui vocês veem uma ilustração, né, de uma dessas publicações que tenta mostrar de uma forma um pouco até estranha, né, esse desenho aqui, mas um pouco esse comportamento das crianças que apresentavam esse transtorno, né? Mas o TDAH ele aparece há séculos na literatura médica, né? Uma prova de que não é um modismo ou alguma coisa da atualidade, né? Em 1902, George Steele ele publica no Lancet uma descrição de crianças com agitação, né? Problemas de atenção, dificuldade de controlar os impulsos e uma necessidade de recompensa imediata. A gente já vê aqui um esforço um pouco mais complexo na tentativa de descrição desse transtorno, né? E ele atribuiu essas características nessa época, né, ao fato de essas crianças não terem compaixão pelos outros, né, e trouxe chamou essa desordem de déficit de controle moral. Bem, por mais que ele tenha feito uma descrição um pouco mais complexa acerca do TDAH, eu acho que a gente consegue observar um pouco aqui do estigma, né, que às vezes a gente vê até hoje, até nos dias de hoje, né, em crianças que têm o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Esse déficit de controle moral expressa aí uma tentativa de atribuição de moralidade a esses comportamentos e não a sintomas, né? Como a gente sabe que são muito bem descritos, né? Muito bem enquadrados, o que mostra que são sintomas, né? Relacionados a um transtorno a gente tem vários achados, inclusive
de neuroimagem, estruturais do cérebro, né, explicações relacionadas a isso, que traduzem o que é o TDAH. Né? E esse tipo de descrição, né, esse nome dado aí, ele traz um pouco desse estigma, né, de crianças que são afetadas, muitas vezes serem comumente interpretadas como tendo um comportamento ruim, né, e sendo responsáveis pelos sintomas, né, como se fosse algo que dependesse da vontade dessas crianças. Em algumas outras descrições, né, trazem o nome para o TDAH como dano cerebral mínimo, que mais uma vez expressam parte desse estigma aí, né? Interpretação totalmente errada de que o TDAH seria devido a lesões cerebrais, né? Então mais uma interpretação errônea, como a gente vê em muitos transtornos aí, né, ao longo do período prévio ao estudo mais aprofundado, ao conhecimento dessas características, né? O TDAH não foi diferente. Kramer, em 1934, já tenta trazer um pouco mais de uma interpretação de um transtorno mesmo, né? De ser algo relacionado a não relacionado à vontade dessas crianças, né? Mas algo mais sintomático, mais relacionado a um transtorno mesmo, né? E ele descreve a inquietação e distração observado nessas crianças. Em 1937, a gente tem uma contribuição importante para o entendimento, para a abordagem do TDAH, né? No primeiro tratamento disponível que a gente tem com evidência, né, para o tratamento do TDAH, que é o uso da benzedrina, né, que foi um medicamento descoberto ao acaso, né, que já era utilizado na medicina para outras questões, e ele passa a ser utilizado no tratamento do TDAH com algumas evidências de funcionamento. Chamado também de síndrome hipercinética na infância, né, pelo CID-9. Depois o DSM-2 traz a descrição como reação hipercinética da infância. Em 1980, né, a gente tem um marco aí, né, com a introdução do DSM-3, tanto na psiquiatria em si, né, mas também para uma descrição mais pormenorizada do TDAH, né, que ele é chamado pela primeira vez de transtorno de déficit de atenção com ou sem hiperatividade em 1980. E aí, já no DSM-3R, DSM-4, DSM-5, a gente tem a descrição como transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é a descrição que a gente vai se basear na aula de hoje. Bem, o que a gente precisa saber sobre o TDAH? Né? TDAH, como eu disse, não é um modismo, TDAH não é exclusivo de países subdesenvolvidos, né? A gente tem essa noção que o TDAH ele é um transtorno real, né? Um transtorno que afeta crianças, adolescentes, né? Em menor proporção adultos e idosos, né? Mas é algo que está presente em todas as culturas ao redor do mundo. Não se trata de algo específico, né? de algum país, né? De alguma cultura. O TDAH ele pode ser grave, sim, né? E casos não tratados, não abordados da forma correta, eles podem levar a um fracasso educacional, acidentes pessoais, punições injustas e severas, né? Que podem acabar piorando o comportamento e os resultados finais observados aí nesses quadros. O TDAH severo, mas não apenas o TDAH severo, né? O TDAH moderado, ele pode permanecer, né, na vida adulta, trazendo um maior risco de rompimentos no casamento, desemprego, acidentes, outras comorbidades psiquiátricas, né, devido às consequências que esses sintomas trazem na vida das pessoas que têm o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Falando um pouco sobre estigma, né, desse diagnóstico também, né, muitas vezes, pela desinformação, pelos conceitos errados que vêm sendo carregados aí, né, durante séculos, os pacientes ou os pais, eles podem ser culpados, né, culpabilizados pelos comportamentos indevidos que os filhos apresentam, né, e até as próprias crianças podem ser culpadas por esse tipo de comportamento, por esses sintomas, né, como se fosse algo que bastasse a necessidade de controle, né, por meio da vontade, né. Isso claramente
não é verdade. E o TDAH ele tem sim tratamento, né? Existem diversas evidências de tratamentos eficazes, passando aí pelas questões relacionadas à medicação, né? A gente vai falar, e também intervenções comportamentais, orientação para os pais, né? Para que eles possam ter um bom manejo, alterações que podem ser propostas, né? Dentro de sala de aula, que os professores sigam e possam ajudar essas crianças que apresentam os quadros de TDAH. Falando um pouquinho sobre a epidemiologia do TDAH. Vários estudos ao redor do mundo eles mostram algumas prevalências semelhantes ao redor do mundo. A gente tem um estudo do Polanczyk que mostra aí que o TDAH ao redor do mundo tem uma prevalência aí de cerca de 5%, sendo que crianças em idade escolar apresentam uma prevalência um pouco maior, cerca de 6%, aí, adolescentes cerca de 3%, adultos 4,4%, né? E esses adultos aí são, nesse outro estudo de Kessler aqui de 2006, mostra aí uma redução da prevalência na vida adulta, né? Mas a permanência desse diagnóstico na vida adulta. E a gente sabe também que meninos têm uma prevalência maior de apresentar o TDAH do que meninas, né? E tendem a apresentar um diagnóstico combinado, uma maior prevalência do TDAH que é presente tanto a hiperatividade quanto a desatenção. Já em meninas a gente observa uma maior prevalência quando existe o diagnóstico de um quadro mais puramente desatento, né? Mas claro que a gente vê outros sintomas também aí de hiperatividade, impulsividade presentes nesses quadros. Não existem diferenças estatisticamente significativas se a gente comparar o TDAH em todas as culturas. Aqui eu trago para vocês esse gráfico, que é algo muito interessante até para a gente discutir essa questão que tem ficado muito em voga atualmente, né? Que as pessoas têm falado, nossa, tá tendo muito diagnóstico de TDAH, todo mundo tem TDAH hoje, assim, o que será que está acontecendo que está aumentando a prevalência de TDAH? Na verdade, né, esse estudo aí ele mostra, comparando diversos estudos feitos no mundo nas últimas 3 décadas, ele mostra mais ou menos uma estabilidade diagnóstica, ou seja, aí por volta de 6% mais ou menos do diagnóstico de TDAH ao longo do mundo nos últimos 30 anos. Então isso traz para a gente mais um dado aí que reforça o quanto se trata de um transtorno real, né? Não se trata de algo fictício ou alguma questão aí relacionada a um excesso de diagnóstico, excesso de busca por esses sintomas, né? E uma tentativa de patologizar isso, né? Não, é um diagnóstico muito bem estabelecido, muito bem descrito e que a gente consegue observar muito bem na prática clínica. Falando um pouco sobre fatores de risco, né, para o desenvolvimento de um quadro de déficit de atenção e hiperatividade. A gente sabe da importância da questão genética, né? Como todos os transtornos mentais, o TDAH ele tem uma causa multifatorial também, né? E a gente observa uma alta herdabilidade nesses quadros. Ou seja, o que significa isso? Indivíduos que são filhos de pessoas portadoras de TDAH ou que existe na família quadros de déficit de atenção e hiperatividade apresentam um risco maior do desenvolvimento desses quadros ao longo da vida, né? Um estudo de Biderman, ele mostra aí que existe um risco de 57% dos filhos desenvolverem o quadro de TDAH, déficit de atenção e hiperatividade, quando um dos pais é afetado, né? Então, assim, uma herdabilidade significativa. Mas a etiologia ela é multifatorial, envolvendo aí fatores genéticos, fatores ambientais, fatores biológicos, né? Não entrando tanto em detalhes aqui, mas tem vários estudos mostrando a importância das vias catecolaminérgicas e serotoninérgicas para o desenvolvimento do TDAH, né? Alterações no desenvolvimento dessas vias, ou na forma como se dá a migração neuronal nessas regiões, é um fator de risco para o desenvolvimento do TDAH, né?
E a interação gene-ambiente também, né, que é algo que mostra aí mais algumas dessas questões aí, né? Um exemplo que eu posso trazer para vocês são os achados de maior prevalência de TDAH em filhos de mães que são tabagistas, né? E também aquelas crianças que tiveram uma exposição intrauterina à nicotina, ao tabaco, né? Por meio de fumo passivo também, né? Mas principalmente aquelas mães que são tabagistas. Então, o tabagismo na gestação é um fator de risco muito bem estabelecido para o desenvolvimento de TDAH na vida da criança e do adolescente. A gente tem outros fatores de risco muito bem estabelecidos também, como prematuridade, né? Crianças prematuras, elas têm um fator de risco maior para o desenvolvimento de TDAH. A exposição intrauterina, como eu falei, né, ao tabaco, né, mães tabagistas, e baixo peso ao nascer é um outro fator de risco também. E a gente tem alguns dados inconclusivos ainda, né, que sugerem uma possibilidade de risco, mas não temos estudos significativos que tragam uma segurança em afirmar isso, né? Que seria exposição intrauterina a drogas e álcool, a cafeína, problemas psiquiátricos maternos durante a gravidez e também psicológicos, né? Com uma exposição a estresse importante durante a gestação, alguns corantes e conservantes que em alguns estudos tentam relacionar eles, e algumas toxinas, né, como uma exposição a algumas infecções virais, né, durante a gestação, são trazidas como alguns possíveis fatores de risco também, mas nada que seja completamente bem estabelecido. Com relação à neurobiologia do TDAH, vou falar um pouquinho para vocês sobre isso, né? Mas lembrando que se tratam de estudos que trouxeram bons achados que eles têm sido consistentemente reproduzidos em outros estudos, né? Mas ainda falta muito para a gente descobrir sobre esse transtorno, né? Assim como os outros transtornos na psiquiatria em geral, a dificuldade de acesso ao cérebro, né? Por mais que tenhamos excelentes exames de imagem, ainda existe uma dificuldade de compreensão, né, de como os transtornos mentais eles agem de uma forma completa, né, na circuitaria cerebral, porque isso é tudo muito complexo, né, são diversas causas, não dá pra gente sintetizar isso em algumas frases, né, em algumas questões específicas. Mas enfim, não existe um dano cerebral consistentemente associado com TDAH, né, diferentemente daquela definição que eu trouxe para vocês, né, do passado. Mas alguns exames de imagem, né, comparados com outros controles, eles têm mostrado leves diferenças entre valores médios de algumas estruturas cerebrais, né. Tem alguns sistemas que são constantemente associados, né, à atenção, controle cognitivo e recompensa, né, que mostra uma certa disfunção frontoestriatal no TDAH. E o que nós vemos, né, em algumas desses estudos aí, o que eles têm mostrado? Eles têm mostrado um atraso na maturação do córtex pré-frontal, né, dessas crianças e adolescentes. Não significa que eles não vão ter esse desenvolvimento dessa região, mas comparado com controles da idade, né, com crianças de idade semelhante, a gente observa que existe um atraso no desenvolvimento dessa região cerebral, né? Então são crianças que vão levar um tempo maior para desenvolver, para maturar essa região cerebral. E aí a gente vê que indivíduos com TDAH teriam déficits nas funções executivas e de controle inibitório, né? Conseguir inibir alguns comportamentos. E essas alterações aí de funções executivas e de controle inibitório, eles têm sido anatomicamente associados com alguns circuitos tálamo-córtico estriados, né? Vários estudos aí mostrando também uma desregulação noradrenérgica e dopaminérgica, que inclusive é o mecanismo aí que tem sido mais utilizado
para o tratamento do TDAH, né, relacionado aí ao uso de psicoestimulantes, né? Isso a gente consegue comprovar essas alterações aí baseado no mecanismo de ação dos psicoestimulantes. Baseado no fato, né, de que sintomas do TDAH eles têm uma boa resposta, eles são boa parte deles são aliviados por agonistas dopaminérgicos e noradrenérgicos, como metilfenidato, lisdexanfetamina e atomoxetina, que juntos são os 3 medicamentos que são os mais prescritos aí ao redor do mundo e que tem mais evidência de funcionamento para controle dos sintomas de TDAH. Existem alguns genes associados a sistemas catecolaminérgicos que aumentam um risco para o desenvolvimento de TDAH, mas nada muito específico, não foram isolados genes específicos relacionados ao TDAH, o que mostra, mais uma vez, né, essa causa multifatorial, né, e assim, não conseguimos mostrar a relação específica com alguns genes gerando esse quadro, né. Em alguns modelos animais, o que tem sido visto, né, é que é possível imitar, né, alguns sintomas do TDAH com a diminuição da função catecolaminérgica. Isso aí, mais uma vez, reforça, né, essa hipótese catecolaminérgica aí do TDAH. E a gente tem também que noradrenalina e dopamina são os neurotransmissores fundamentais no cérebro em regiões associadas com TDAH. Né? A disfunção da neurotransmissão, principalmente desses neurotransmissores, né, noradrenalina e dopamina, têm sido associadas com os sintomas do TDAH e também vão ser os alvos terapêuticos dos psicoestimulantes. Alguns estudos de neuroimagem mostram aí, como eu disse para vocês, algumas alterações estruturais, né, como um atraso na maturação da região do córtex, né, principalmente córtex pré-frontal. E alguns estudos conseguem trazer também uma amostra de uma certa redução do volume cerebral e do volume do cerebelo, né, corpo caloso e caudado. Mas, como eu disse para vocês, são estudos que a gente precisaria de um N muito maior para a gente poder replicar isso, né, e afirmar isso com certeza. Mas, como eu disse para vocês, não existe um dano cerebral associado ao TDAH. A gente consegue fazer uma comparação muito semelhante entre cérebros de controle, pessoas que não têm TDAH e aquelas crianças, adolescentes, adultos que têm um quadro de TDAH. Em exames de neuroimagem funcional, que são aqueles exames que mostram, né, que são mais dinâmicos, que mostram ativação de algumas regiões cerebrais baseado na execução de algumas tarefas, de algumas questões, né? Foi possível observar em alguns estudos aí disfunção da conexão frontoestriatal associada a alguns distúrbios de funções executivas de controle inibitório, né? Que são aí chave para a gente entender o TDAH. E também alguns estudos mostrando disfunções das conexões no núcleus accumbens, que é extremamente importante dentro aí do entendimento do sistema de recompensa do ser humano. Isso aqui é um gráfico mostrando, né, para vocês aí o que a gente observa nesses gráficos, comparando-se o desenvolvimento cortical entre controles, né, pessoas com desenvolvimento típico, aqui em verde, a gente observa uma maturação mais rápida do córtex, né, cortical. E aí a gente observa que, por mais que haja esse atraso, esses indivíduos com TDAH vão atingir, aí, em determinado momento, essa maturação. E a gente ainda observa, em se falando de córtex pré-frontal, um atraso maior ainda, né? Uma discrepância maior ainda entre os indivíduos controles e os indivíduos que têm TDAH. E essas alterações aí estão muito relacionadas com os sintomas que a gente vai observar no TDAH.
Vamos falar um pouquinho, né, sobre a apresentação clínica do TDAH. O que é que nós observamos em crianças que apresentam quadros de déficit de atenção e hiperatividade? Muito importante eu trazer para vocês assim que a apresentação ela é muito variada, né? Não existe um padrão específico esperado em crianças que apresentam TDAH. Então, às vezes, os professores trazem, mas tal criança não tem TDAH não, ele tem um bom desempenho na escola, ele vai bem, né? Ele tira notas boas. Isso não é definitivo para ter TDAH ou não. É importante a gente ter em mente que o desempenho ele está muito relacionado com a capacidade cognitiva de algumas crianças. E o desempenho que elas vão ter na escola, dependendo do quanto ela é exigida em alguns momentos, isso vai trazer aí para elas uma possibilidade de um bom desempenho ou de um desempenho mediano, às vezes, né? As dificuldades elas vão aparecendo de acordo com o nível de funcionamento intelectual das crianças e também da quantidade de sintomas, né? Da forma como essas crianças são abordadas no ambiente escolar, dentro de casa, né? Então é muito mais complexo do que às vezes essa figura aí é pintada pra gente, né? Bem, mas o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, como diz o nome, né? Ele descreve crianças que expressam de uma forma persistente e inadequada para aquela idade, para o nível de desenvolvimento, sintomas de desatenção, né? Dificuldades de concentração, distratibilidade, hiperatividade, ou seja, um nível de atividade motora maior do que aquele esperado para as situações, né? Uma dificuldade da criança se acalmar, ficar bem no ambiente, se comportar da forma como deveria, né? E além da impulsividade, que a impulsividade traduz aí, né, a dificuldade das crianças interromperem alguma ação, né, para ser iniciado. Que seria aquela questão de dificuldade de controlar os impulsos, dificuldade de se controlar, né? Controle inibitório nessas crianças costuma ser um pouco prejudicado. E dizendo, né, esses aí são os 3 domínios principais que a gente observa no TDAH, envolvendo aí desatenção, hiperatividade e impulsividade. E a gente sabe sobre a precocidade do desenvolvimento desses sintomas na infância. Não existe uma idade padrão para o aparecimento desses sintomas, mas a gente sabe que o surgimento ele costuma ser precoce. Falando um pouquinho sobre desatenção. O que é a desatenção? Aí vocês veem essa imagem dessa criança com dificuldade de prestar atenção naquilo que está sendo pedido aí, né? Baseado no nível de desenvolvimento dela, esperaria que ele conseguisse se concentrar, ter um bom rendimento, né? Mas a criança apresenta um sofrimento ao olhar para esse caderno e ao tentar resolver aquilo que está sendo proposto. E aí eu trago essa outra questão, né? Por que é um transtorno? Porque traz prejuízo não só para o ambiente escolar, não só para os pais dessa criança, mas traz sofrimento para a criança, para o adolescente, para o adulto que tem um quadro de TDAH, né? Porque ele vai ter que se esforçar de uma forma maior do que os pares, né? Para conseguir se concentrar. Muitas vezes ele não consegue, né? E aí às vezes acabam surgindo os problemas relacionados a isso. Mas essa criança que apresenta desatenção, ela apresenta uma dificuldade em iniciar, em se manter engajado ou completar uma tarefa, né? Em organizar tarefas ou atividades, ouvir, planejar e executar ações. Isso não aparece apenas em ambiente escolar. Isso aparece em ambiente doméstico também, né? Em outros ambientes familiares, né? É aquela criança que ela tem dificuldade de prestar atenção no que está sendo falado dentro de sala de aula, e se manter sentado, aguardando os conteúdos serem passados, né? É uma criança que às vezes ela vai se cansar rapidamente, né? O tempo de concentração ele costuma ser reduzido comparado com aquele que deveria se esperar naquela idade. Muitas vezes deixam de completar tarefas, deixam de terminar aquilo que eles devem fazer, né? A organização costuma ser comprometida, são crianças que perdem objetos, são crianças que sempre, às vezes, se esquecem de levar
cadernos para a escola, às vezes tem um trabalho desorganizado de não conseguir seguir etapas até chegar no término daquela avaliação, daquela tarefa que está sendo proposta, né? Às vezes são desorganizados, quarto desorganizado, dificuldade de manter uma organização nas atividades do dia a dia, né? Às vezes não conseguem ouvir aquilo que os pais estão pedindo. Isso aparece aí, às vezes, com aquelas crianças que os pais falam: nossa, parece que eu preciso falar 5, 6 vezes para ele ouvir o que eu estou falando. E a dificuldade de planejamento e execução de tarefas, né, de ações, ele é algo presente também. E aí a gente às vezes vê isso na brincadeira, né? Aquela criança que brinca de uma forma desorganizada, que ela não consegue ter aquela paciência para montar um quebra-cabeça, para poder seguir as etapas da brincadeira até ela obter aquilo que é esperado, né, de uma brincadeira. E isso aparece, né, no contato com o outro, no contato com outras crianças também. Isso traz prejuízos, né, porque a criança ela não vai ter a paciência para se engajar na brincadeira com outras crianças, né, pela falta de paciência às vezes. Esquecimentos são comuns, às vezes a criança se esquece daquilo que aprendeu, né, ela não fixa os conteúdos dentro de sala de aula, às vezes se esquece de alguns compromissos, de algumas obrigações, esquece de falar para os pais: nossa, eu tenho prova tal dia, esquece: eu tenho que fazer tal coisa, tal tarefa para levar para a sala de aula. A distratibilidade é algo que é muito notável também, né? Aquela criança que às vezes está dentro de sala de aula, cai um objeto do lado dela, ou ela olha para a janela e vê alguma coisa e logo se distrai, tira o foco, perde o foco daquilo que está sendo passado dentro de sala de aula. Costumam perder muitos objetos, às vezes os pais têm que comprar vários lápis, borracha e outros objetos aí, porque acabam perdendo esses objetos. E existe uma certa distorção da percepção de tempo, ou seja, essas crianças às vezes elas não percebem a passagem do tempo como deveria ser percebido. Isso pode levar tanto a uma dificuldade de espera, né? Às vezes uma sensação de que um curto intervalo de tempo em atividades monótonas parece um tempo gigantesco, né? E às vezes elas ficam mais agitadas, não conseguem esperar as coisas, né? E pode haver procrastinação também, né? Ou seja, um atraso para poder concluir atividades. Às vezes leva um tempo muito maior do que os pares para poder concluir atividades, pela própria dificuldade de foco mesmo, né? De atenção. Vou falar um pouquinho sobre a hiperatividade, né? Para a gente finalizar essa parte da clínica do TDAH. Trazendo para vocês essa noção, né? É obrigatório que uma criança tenha hiperatividade e desatenção para se fazer esse diagnóstico? Não. Né? Embora o diagnóstico combinado ele seja presente em boa parte dos quadros, né? E quando a gente fala sobre meninos especificamente, né? O diagnóstico combinado, ou seja, desatento mais hiperativo, ele costuma ser mais comum do que o diagnóstico puramente desatento e mais ainda do que aquele diagnóstico puramente hiperativo e impulsivo. Mas, como eu disse para vocês, a gente precisa olhar para o TDAH como algo múltiplo, diverso, né? Que varia de criança para criança, de ambiente para ambiente, né? Mas é importante a gente saber sobre esses sintomas para que a gente possa ter uma compreensão do que é que pode acontecer nesses quadros. A gente observa aí uma atividade motora excessiva, muitas vezes sem um objetivo claro. Então, crianças que correm demais, sobem muito em objetos, mexem muito nos ambientes, né? Dentro de sala de aula, cutucam os colegas, mexem nos objetos dos outros, ficam se mexendo na carteira, levantam-se muito da carteira, né? Isso traz um problema dentro de sala de aula, né? Claramente. A inquietação, como eu disse aí para vocês, né? Se mexer constantemente na cadeira, ficar levantando, pedindo muito para ir no banheiro. Dificuldade em brincar sem fazer barulho, então são crianças que brincam de uma forma ruidosa, às vezes muito agitada, não conseguem se engajar em atividades mais calmas, né? Sempre estão naquelas brincadeiras, naquela correria, naquela atividade motora excessiva mesmo, né? Costumam falar em excesso, às vezes falam demais, né? O que às vezes traz um certo incômodo para os pais, para os professores. A criança que dentro de sala de aula ela vai interromper muito, às vezes, por falar excessivamente, né?
correm demais, né, de um lado para o outro, aquela coisa de parecer que está a 1000 por hora. E uma dificuldade em relaxar. Quando elas estão relaxadas para assistir um filme, por exemplo, ou para uma atividade como quebra-cabeça, que é algo mais calmo, essas crianças às vezes têm dificuldade de relaxar. Então a agitação às vezes pode aparecer muito mais nesses momentos. Em relação à impulsividade, impulsividade é um dos outros domínios sintomatológicos aí que a gente observa no TDAH. Quando a gente fala sobre crianças mais jovens, né, pré-escolares, a gente tem visto vários estudos mostrando hoje em dia que são crianças em que essa impulsividade ela aparece mais ainda, né? Ela é mais marcante quando a gente observa. Existe uma tendência com o passar dos anos dessa impulsividade e da hiperatividade em si diminuírem e prevalecer os quadros atencionais, né, desatenção. Mas não é regra também, pode permanecer essa impulsividade e a hiperatividade. E a impulsividade ela se manifesta pela dificuldade em esperar para agir. Né? São crianças que às vezes agem sem considerar as consequências daquilo. Isso às vezes pode gerar problemas para a própria segurança da criança, né? Ou conflitos dentro de sala de aula, com os colegas, com os pares, conflitos dentro de casa. Né? São crianças às vezes que saem correndo na frente de carros na rua, se expõem a riscos, ou então às vezes pulam de alturas consideráveis aí, sem medo de se machucar. Né? Existe às vezes uma necessidade de maior supervisão dessas crianças por parte dos cuidadores. Muitas vezes precisam de uma recompensa imediata, então não conseguem esperar as coisas, né? Ficam pedindo para os pais, são mais insistentes do que a média. Dificuldade em esperar a sua vez, ficam muito agitadas quando tem que esperar em filas, em momentos de espera, né? Como numa consulta médica, por exemplo, crianças que têm TDAH, às vezes é bem nítido assim, o quanto eles ficam incomodados em esperar, né, para serem atendidos. Às vezes completam frases de outras pessoas ou respondem precipitadamente, né, sem a pessoa ter terminado a pergunta. E costumam interromper ou se intrometer em atividades aí dentro de sala de aula, fora de sala de aula. Às vezes são vistas, né, como aquelas crianças chatas, às vezes como crianças mais difíceis, né? Mas aqui reforço eu a necessidade de não se estigmatizar um sintoma, né? Aquilo ali não se trata de uma vontade da criança, não é simplesmente relacionado à questão do controle, né? Elas não têm controle sobre isso. Por isso são sintomas e por isso a gente está falando sobre o TDAH aqui, né? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Para finalizar, vou finalizar essa parte, né? Trago nessa tabela aqui, mostrando para vocês como o perfil de sintomas ele muda ao longo do tempo. Isso está relacionado, inclusive, ao nível de maturação cerebral e pela capacidade de tomada de decisões, né? Pelas contingências ambientais a que as pessoas são expostas, né? A gente vê que os sintomas do TDAH eles são diferentes, baseados de acordo com a evolução, né, dessas crianças. Então a gente observa aí naquelas crianças pré-escolares, né, aí abaixo dos 7, 6 anos de idade, que elas têm um período curto de brincadeira, né, menos de 3 minutos, às vezes é uma brincadeira mais agitada, destroem muitas vezes os brinquedos, né, deixam atividades incompletas, não ouvem o que as pessoas estão falando, e aí às vezes até existem algumas confusões diagnósticas com autismo, né, que às vezes algumas pessoas falam, eu chamo ele, parece que ele não está nem aí. Na verdade não é uma questão de simples vontade, está relacionado mais com a dificuldade de atenção mesmo, né? Na hiperatividade são aquelas crianças que são um furacão, né? Que chegam no ambiente e elas são sempre notadas, sempre observadas, né? Dentro de sala de aula também, né? Com relação à impulsividade, não ouvem, não têm noção do perigo, né? O que às vezes podem se expor a mais riscos aí, né? Em idade escolar, a gente já observa que são crianças que participam de atividades mais breves, né? Menos de 10 minutos aí, conseguindo manter o foco. Mudanças de atividades antecipadas são frequentes.
são esquecidas, desorganizadas, distraídas. Em relação à hiperatividade, elas são mais agitadas quando a calma ela é esperada, né? O padrão de calma ele é esperado e a gente às vezes não consegue ver nessas crianças. Em relação à impulsividade, não esperam a sua vez, interrompem outras crianças e respondem precipitadamente às perguntas, né? Quebram regras sem pensar, intrometem-se nos assuntos e nas questões alheias. E às vezes acidentes são comuns também, né? São crianças que às vezes a gente vê sempre com a perna machucada, aqueles roxos que aparecem na perna, né? Isso é bastante comum de ser observado. Na adolescência, a gente percebe que essas crianças em que o TDAH ele persiste são menos persistentes nas atividades do que os pares, né? Às vezes desistem mais fácil, tem uma dificuldade de foco em detalhes, né? E aí os erros por detalhes eles aparecem, né? Às vezes não presta atenção num detalhe específico e leva ao erro da questão inteira, né? Quando está fazendo uma prova. O planejamento costuma ser ruim, né? Aquelas crianças que têm um planejamento a curto prazo não conseguem estabelecer um planejamento a longo prazo das questões que precisam realizar, né? De vida, tanto também da escola, né? Costumam ser mais inquietas do que as outras, referem, se forem questionadas, um sentimento de inquietude. O autocontrole ele costuma ser ruim, às vezes a gente observa imprudência, e são adolescentes, né, que se não há uma boa abordagem desses quadros, né, um tratamento, um entendimento de que existe um TDAH, são adolescentes que costumam ter um risco aumentado, desenvolvimento de comportamentos de risco, pela impulsividade mesmo, né? Um exemplo, claramente, que a gente vê aí na prática clínica é um maior risco de envolvimento com o uso de substâncias precocemente, né? O uso de drogas lícitas e ilícitas, ele costuma, crianças com TDAH, adolescentes com TDAH têm um risco maior do envolvimento com essas questões. Na idade adulta, né, o aparecimento dos sintomas ele preserva algumas outras questões que a gente observa nas outras faixas etárias, mas tem algumas alterações, né? Como detalhes incompletos, né? Esquecem compromissos, não tem aquele planejamento específico do futuro e isso traz prejuízos importantes, né? Às vezes abandonam a faculdade, às vezes perdem o emprego, às vezes têm dificuldade de desenvolver um relacionamento a longo prazo. Referem, com relação à hiperatividade, uma certa sensação subjetiva de inquietação, dificuldade de relaxar mesmo nos momentos que tem para relaxar, às vezes uma necessidade de estar em movimento, de estar fazendo algo sempre. E com relação à impulsividade, algo que acontece bastante, né, que é muito relatado na literatura, é o envolvimento dessas pessoas com TDAH em acidentes automobilísticos e outras questões, né? Costumam tomar, às vezes, algumas decisões precipitadas na vida pessoal, na vida laborativa, né? E impaciência também é algo presente aí nesses quadros. Eu vou parar por aqui, né? E aí a gente vai na próxima aula a gente vai continuar um pouquinho falando de algumas características associadas no TDAH, vamos falar também sobre tratamento, prognóstico, né? E algumas comorbidades frequentemente associadas ao TDAH. Foi um prazer estar com vocês até o momento.